Fala, meus irmãos, Fala, minhas irmãs. graça e paz, canal de bênçãos aliançado com Deus, trazendo mais uma palavra para edificar a sua vida, a sua casa. Que Deus te abençoe. Você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Você que não ainda é, se inscreva, comente, compartilha para não perder nada, para que Deus também possa entrar na sua casa, edificar a sua vida, trazer cura, trazer transformação. Nós somos um casal de bênçãos aliançado com Deus, trazendo a palavra do Senhor até você. Amém, irmãos? Hoje nós queremos trazer para você uma palavra talvez que você já conheça, mas se você ainda não conhece, nós recomendamos que você leia, procure, porque tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar para você, para fazer na sua vida. É a história de José do Egito. Você talvez já tenha conhecido que José era filho de Jacó e José foi vendido como escravo para o Egito e tal, né? Mas eu quero dar um breve resumo, porque é muito extenso para nós falarmos apenas no vídeo. Mas que você gostaria de conhecer mais a fundo, leia lá em Gênesis, do capítulo 37, vai até o capítulo 50. Eu te convido, nós te convidamos a ler essa passagem, que tenho certeza que Deus tem algo muito especial e vai falar muito ao seu coração. Amém? Então nós damos um breve resumo sobre a história. Logo a minha esposa vai dar uma palavra de entendimento sobre isso, sobre fatos reais. Eu quero fazer um breve resumo sobre a história de José. José era filho de Jacó. José, a Bíblia conta que ele tinha 17 anos e era o filho preferido, em outras palavras, de Jacó. E os seus irmãos não gostavam disso, porque a Bíblia conta que Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos, porque José era filho da sua velhice e os outros irmãos já eram do caminhar da sua trajetória. E a Bíblia conta também que Jacó fez uma túnica muito especial para José, de mangas longas, todas coloridas. E seus irmãos, ao verem isso, eles ficaram muito enciumados, não gostaram disso. E certo dia, José teve um sonho e foi compartilhar esse sonho com seus irmãos. Ele disse assim: nós estávamos no campo cortando provavelmente trigo, fazendo seus feixes. E José conta que o seu feixe estava de pé, amarrado de pé, dos seus irmãos curvados perante ele. E seus irmãos ficaram indignados com isso. E falaram: como você acha que vai reinar sobre nós? Ficaram furiosos com ele. Mais para frente ele teve outro sonho, conta seus sonhos também para o seu pai e para a sua mãe, que existiam estrelas, o sol e a lua, todas elas se curvavam para ele. E também ficaram mais indignados. Até o próprio Jacó ficou assim perturbado e se perguntou: mas você acha que nós vamos se prostrar até o chão perante você? E no decorrer da história diz que seus irmãos foram apacentar as suas ovelhas em um lugar e Jacó manda José ir atrás ver para como está os seus irmãos, as ovelhas, e ele foi. E chegando perto, seus irmãos viram ele vindo e falaram assim: lá vem o grande sonhador. E já começaram a fazer planos para matar José, porque eles não gostavam de José, tinham fúria de José. E chegando perto, pegaram José e jogaram numa cisterna, num grande buraco lá, e vinha passando uma caravana que ia para o Egito. Eles pegaram José e venderam José como escravo para o Egito. E pegaram sua túnica, rasgaram, mataram um bode, derramaram sangue sobre a sua túnica e levaram para Jacó, seu pai. E disseram que um grande animal selvagem tinha pegado, devorado José. E Jacó se entristeceu, rasgou suas roupas e ficou muito triste. E no decorrer da história, José foi levado como escravo para o chefe da guarda lá do Egito, o Potifar. E diz que ele começou a servir o Potifar, né, na sua casa. E José, ele era um menino, um jovem muito atraente, a Bíblia conta. E a sua esposa, a esposa de Potifar, começou a ter atração por José.
e tentou ter relações com José, mas José fugiu dela. E a esposa de Potifar incriminou ele, disse que ele estava tentando, enfim, e ele foi jogado para a prisão. Lá José ficou um certo tempo na prisão, interpretou os sonhos de duas pessoas, o copeiro e o padeiro. Nesses sonhos, José interpreta que um deles ia ser morto outro dia e o outro ia ser liberto. E tudo aconteceu conforme ele tinha contado, interpretado os sonhos. Mas ele continuou na cadeia, continuou preso lá. E a história conta que, no decorrer da história, a Bíblia nos relata que o rei teve um sonho, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o que significava esses sonhos. Ninguém. De repente, um deles, que tinha sido liberto da cadeia, que estava na cadeia com José, lembrou de José. Olha, faraó, lá na prisão tem um rapaz que ele interpretou meus sonhos e tudo aconteceu igual ele tinha falado. Então, buscaram José e José interpreta os sonhos de faraó. E tudo aconteceu conforme José tinha interpretado os sonhos de faraó. E no decorrer da história, se você aprofundar mais, ler, vê que José, de um menino sonhador, de um escravo, de um prisioneiro, vira governador do Egito. Mas como isso aconteceu? Porque ele soube ouvir a voz do Senhor. Tudo tem um tempo, tudo vai levar um tempo até acontecer. Amém, irmãos? Eu não quero entrar muito em detalhes, eu quero que você leia lá em Gênesis, do capítulo 37 ao 50. São algumas páginas. Você vai ver como Deus foi trabalhando. Tudo aconteceu e Deus foi trabalhando de uma forma para levantar José. Quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo muitas vezes nós errando, todas as coisas colaboram para aqueles que amam ao Senhor, diz a palavra de Deus. Então, se nós demos ouvido ao Senhor, ouvidos ao Deus, nós podemos levar tempo, sim, mas podemos chegar no topo também. Todos devemos chegar no topo. Todos devemos chegar na linha de chegada, que é a salvação. Amém, irmãos? Agora eu quero deixar a minha esposa, ela vai dar uma breve palavra sobre isso. Amém? Olá, meus irmãos, mais uma vez, esta palavra abençoada do Senhor para você, de edificação e transformação de vida. E usamos nossa vida em cada palavra, porque cada palavra da Bíblia mudou as nossas vidas. Cada direção das palavras que nós trazemos para você é o que Deus tem feito na nossa vida, para através da nossa vida trazer como testemunha viva para vocês. E o que essa palavra nos ensina? Nos ensina que nós não devemos contar os nossos maiores sonhos para ninguém. Nem sonhos, nem projetos, nem vontades, nem aquela que talvez você está pensando em fazer, mas só está ali, na caixinha, só aguardando o momento certo. Não fale para ninguém. Por mais que você confie em alguém, por mais que às vezes você tenha alguém de confiança, como sua própria família, mas meus irmãos jamais vão me trair. Amados, os sonhos de Deus são maiores que os meus, maiores que os seus, maiores do que do meu marido, muito maiores. E se são maiores, é você e Deus. Porque é Ele que vai te conduzir. Muitas vezes as pessoas que você conta os seus sonhos, que são tão grandes, elas não têm o entendimento e a capacidade para entender. Porque elas acham, não, isso é maluquice, isso é bobeira, este cara, como vai conseguir fazer isso? Com que condição ele vai fazer isso? Não vejo nenhuma condição, isso é loucura. Quem nunca ouviu essa palavra? Isso é loucura, o que tu vai fazer é loucura. Perdão, amados. Mas a loucura de Deus, amados, é para poucos. Isso Deus deixa bem claro. Se você quer viver o extraordinário de Deus, o extraordinário de Deus está em cada detalhe, mas é na obediência e no silêncio. Muitas vezes Deus nos convida, nós mesmos, fazer um voto de silêncio.
Como funciona o voto de silêncio? O voto de silêncio é você não falar mais do que você deve. Não contar os seus sonhos, seus planos, seus salários, seus objetivos, o que tu pretende fazer amanhã, só a Deus pertence, só a Deus interessa. Porque Ele vai te abrir as condições, as possibilidades. Mas como se eu preciso de pessoas talvez para isso? Muitas vezes nós precisamos de uma ajudinha. Mas Deus, amados, através da sua oração, da sua obediência, Ele vai trazer até você pessoas certas para te dar aquele empurrãozinho. Muitas vezes não vai ser preciso. Muitas vezes vai ser aqui, na palavra, que você vai abrir os seus olhos e vai enxergar a solução, o objetivo e o caminho para você alcançar os seus sonhos. E muitas vezes vão ser pessoas, mas como eu falei, pessoas certas. Pessoas que Deus vai lá e vai trazer até a sua porta. Porque Deus nos ensinou muito. Sonhos, bênçãos, não é você que corre atrás. Elas vêm atrás de você. Mas não é sentado, amados, não é no conforto, é no confronto. Porque ali as coisas vão clareando para você e as condições vão vindo. As possibilidades vão vindo até você e você vai trabalhando por elas. Porque Deus nos tirou da comodidade para alcançar os nossos sonhos, para alcançar as respostas de Deus, para crescer com Deus, para viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E Deus nos ensina: cuidado com quem tu andas, que eu direi quem és. E muitas vezes, amado, nós já confiamos em pessoas erradas. Pessoas que nós tínhamos como exemplos. Muito. E cuidado para não cair. Porque Deus diz, não se apegue a pessoas. Tudo aqui vai se acabar como esta luz aqui, ó. O que vai te manter aceso? A esperança que vem de Deus. É só Deus. A segurança que tu tem que ter não é em coisas, não é em bens, não é em pessoas, é em Deus, amados. Porque você tem que ter certeza que amanhã você vai levantar, você vai respirar, você vai andar na presença do Senhor. E que se Ele vir amanhã, você tem certeza da sua salvação. Então viva como José. Alcance como José alcançou. Sonhe como José sonhou, mas não abra seus maiores sonhos para ninguém, nem para aquelas pessoas que você cresceu junto, porque talvez, amados, elas não tenham a mesma visão e entendimento que você tem. E o sonho de José era para José, não incluía terceiros. Ele ia governar, mas no tempo certo. E se você contar as coisas, talvez não vai acontecer da forma que vai acontecer. Deus diz, tudo que é seu vai vir para você. Mas aí você vai ter um custo maior. Vai ter, às vezes, muitas mais pedras no caminho. Então siga a direção de Deus. Coloque tudo para Deus e reserve-se. E fale somente o necessário. É isso que a gente quer deixar para vocês. Leiam essa palavra. Ela transforma a vida da gente. Ela transformou a nossa vida. E quem sabe você não nasceu, não foi escolhido para ser como José, um governador. Comece a pensar sobre isso. Mas faça um voto de silêncio. Amém, amados? É isso que a gente deixa para você. Que o Senhor Deus transforme a sua vida e te encha da presença do Espírito Santo. E que o Senhor te abençoe. Amém. Fiquem em paz.